Isso aí, isso aí. Como vocês sabem, é meu aniversário hoje, então muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, dispostos a aprender, dispostos a conhecer um pouco mais de um cenário novo, né, e se inserir dentro de um meio tão bonito. Vocês estão dando um passo em relação a cannabis medicinal, né? A gente vai liberar alguns módulos do curso hoje para vocês terem acesso, e a gente está gravando hoje essa aula, tá? Essa que vai ser uma aula muito importante para vocês que querem aprender a se inserir no mercado digital, né? Que querem, às vezes, deixar de dar um plantão, ou então diminuir, às vezes diminuir a carga de plantões que vocês dão na vida, né? É bom, um pouquinho mais de tempo familiar, um pouquinho mais de tempo para você cuidar, né, das suas plantinhas, do seu animal de estimação, da sua família, né? Isso daí é uma coisa que nós sonhamos e que nós, médicos, hoje nós conseguimos até colher um pouco mais desses frutos, né? Frente à nossa evolução tecnológica de hoje, que vai permitir a gente então trabalhar de casa de vez em quando. E vocês estão aqui hoje para aprender um pouquinho sobre a telemedicina, né? A gente está dando essa aula inaugural para vocês em relação à telemedicina, porque é algo que eu sinto que é uma necessidade de todos os médicos de hoje. Vocês estão aqui consumindo um curso digital. Vocês estão provavelmente presentes no Instagram, no TikTok, talvez. Mas hoje, quem não é visto não é lembrado, né? E estar no digital é importantíssimo, né? A gente botar um pezinho no digital, mas também tem alguns desafios que a gente vai ter no meio do caminho para poder existir no digital, né? E aí, como que a gente vai, então, exercer a nossa profissão digitalmente? E a gente precisa discutir isso. Essa conversa que nós vamos ter hoje, ela foi construída em cima da Lei da Telemedicina, que é a Lei 14.1510, de 27 de dezembro de 2022, e algumas resoluções do CFM, tá? Que vão regulamentar, que vão ali reger as coisas que nós vamos precisar. Nós também temos a Sociedade Brasileira de Telemedicina, com as suas regulamentações e o que ela dispõe para a gente, e as portarias, né, que também vão falar sobre a segurança e a regulamentação dessa atividade, que então vai ser a tão sonhada liberdade geográfica para médicos. Algo que até pouco tempo a gente desconsiderava, a gente não conseguia realmente aplicar na nossa vida. Ser nômade digital hoje é uma possibilidade para os colegas médicos. Eu conheço alguns médicos, inclusive alguns amigos que já fazem essa atividade de nômade digital há um certo tempo, há mais de 2 anos, tá? Dentro das suas especialidades, eles conseguem estar em outro país e fazer as suas consultas, cumprir com a sua agenda. Isso não é uma realidade distante mais. Hoje a gente já consegue imaginar isso, a gente já tem amigos fazendo isso, vivendo assim, né? Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que telemedicina não é uma novidade, pessoal. Não é uma novidade e não é mesmo. A telemedicina, como a gente entende hoje, né? Ela é uma evolução de tudo que a gente tem em relação à comunicação. E as primeiras teleconsultas, elas vieram lá na época do telégrafo. A necessidade, obviamente, de acesso e de comunicação, né? Sempre fizeram, então, presença na nossa vida e nos obrigaram a utilizar dos meios de comunicações da época para poder mandar mensagens e receber mensagens. Então a gente tem os primórdios da telemedicina ainda no telégrafo, onde mensagens eram repassadas para os médicos e os médicos mandavam de volta essas mensagens. Obviamente é uma comunicação muito difícil, muito rudimentar. 1920, o rádio entrou em cena e aí conseguiu melhorar bastante o nível dessa comunicação. Imagina só que agora a gente vai conseguir falar ao invés de digitar, ou então mandar uma mensagem em código Morse, talvez, né? O rádio entra em cena, então, para facilitar essa comunicação. E aí, a gente tem desde 1920 já teleconsultas sendo feitas por rádio. 1950, a televisão se juntou aí na nossa história. E aí as primeiras conjecturas futuristas começaram a ser projetadas, começaram a ser imaginadas também, né? Obviamente, televisão rudimentar dos anos 50 possibilitava uma comunicação ali, vamos dizer assim, um pouco mais
visual, mas também limitada, né? Em 1960, os satélites eles começaram então a abrir novas fronteiras nessa conexão de pessoas e tudo começou a ficar um pouco mais conectado. E aí a gente faz um parênteses aqui, que eu adoro isso. 1960, tá? Na década de 60, eu acho que, se não me engano, no ano de 63, no mesmo ano que Dr. Rafael Mechoulam começou a estudar cannabis, os Jetsons veiculavam ao ar esse episódio que, para mim, é uma das representações futuristas mais bizarras, tá? Aqui a gente tem a mãe desse menino, que é o Elroy, né, o nome dele. O Elroy tá fazendo uma birra ali, um drama para poder ir para a escola, disse que estava doente, não sei o quê. A mãe foi lá, apertou um botãozinho de emergência, desce um doutor, né? Oi, me chamaram, tô aqui de plantão para vocês, ó. Examinando o menino através da telemedicina com uma máscara, tá? Não muito diferente do que a gente viveu há pouco tempo, não é mesmo? Eu acho maravilhoso isso, eu acho sensacional. E aí, obviamente, o doutor dizendo assim, tá bom, não era nada, legal, toma aqui o preço da consulta, $100. E aí todo mundo assustado, né? Porque $100 naquela época devia ser muito mais dinheiro do que é hoje. Mas tudo bem, cada um, né? É um serviço, obviamente, que a gente vai estar oferecendo para o nosso paciente. A gente vai botar o preço que a gente achar legal, né? A gente vai saber precificar o nosso trabalho do jeito que a gente quiser, né? A gente aprendeu na última aula, o pessoal, né, da turma antiga, a gente aprendeu a precificar o nosso trabalho. A gente tem que saber exercer o que é confortável para a gente. Mas vamos voltar que hoje, né, a gente tem um pouco mais de modernidade, as coisas foram tomando um pouco mais de proporção e muito rápido até, né? Nos anos 70, a gente começou a regulamentar essas atividades, porque então já se tornou mais comum. Nos anos 80, a informática e esse acesso aos computadores deu um início, né? Ainda era um pouco elitizado, tá? O acesso à comunicação, aos computadores, a um telefone celular, a um telefone fixo, que até então era muito caro, né? Mas as coisas começaram a se modernizar. Nos anos 90, a gente tem a internet, então, revolucionando nossas comunicações. Eu sou uma pessoa que nasci nos anos 90, exatamente ali, 34 anos atrás. E aqui, pessoal, tem uma curiosidade aqui, tá? Eu nasci às 4h20, só para vocês saberem também. Então, estou comemorando o meu 34º ano de vida. E nos anos 90, a internet ela começou a tomar conta, foi uma revolução, né? E mudou muito a minha vida, eu acredito que a de todas as pessoas. E aí a gente deu um salto temporal para os dias de hoje, aonde hoje já é uma possibilidade a gente nos apelidarmos carinhosamente de nômades digitais, né? Pelo menos por um período, não precisa ser o restante da sua vida, mas hoje a gente já consegue fazer isso, a gente já consegue viajar e manter uma agenda, a gente consegue manter uma agenda trabalhando de casa, que isso não era possível até um certo tempo atrás. Mas hoje nós já temos uma integração tecnológica o suficiente para que a gente consiga atender virtualmente de qualquer lugar que tem internet. E essa foto aqui foi um stories do Instagram que eu tirei aqui e trouxe para vocês. Eu estava na praia recebendo uma amiga que eu não via há mais de uma década. E aí um paciente marcou uma consulta e eu tinha esquecido de fechar a minha agenda. Eu fui pro carro, tirei o computador, botei o fone de ouvido e um microfone que tem cancelamento de ruído, liguei o ar-condicionado, obviamente, e fiz a consulta de lá mesmo, né, do estacionamento da praia. Mas se você, né, quiser mais um pouquinho de conforto, a gente também consegue trabalhar do conforto de casa. Trabalhar em home office hoje é uma realidade. Isso daí é uma brincadeira que eu fiz, tá, pessoal? Mas formalmente é exatamente isso que acontece no home office. Você está formal daqui para cima e você está informal, você está em casa daqui para baixo, tá? Eu tô com meia aqui, vocês não estão vendo, né? Eu tô com uma meia bem feia aqui, inclusive. Mas é isso, a graça é justamente essa, é você ter um pouco mais de conforto, é você ter um pouco mais de qualidade de vida. E isso é possível hoje, né? Graças a estar no digital. E aí a gente vem para uma pergunta: o que significa ser bem-sucedido na medicina? Nós temos vários conceitos de sucesso, nós temos diversas pessoas diferentes que têm ideais de sucesso diferentes, mas basicamente sucesso na medicina
é uma coisa. É a gente caminhar dentro do nosso turbilhão de aprendizado, de tudo que faz parte da nossa profissão, caminhar para ter um consultório, caminhar para ter um procedimento, né, que você faça ali, que tenha recorrência, que tenha pessoas te procurando, mas a vida do médico, ela passa por muito suor, muita lágrima, muito sangue, né, e muitas dificuldades, mas com o objetivo de se consolidar, de montar um consultório, de montar uma clientela. E hoje, isso está mais fácil. Hoje nós temos um atalho, hoje nós temos um jeito de não ter tanto esse atropelo na vida. Nós podemos ter demandas para atender de casa, pessoal. E que não ferem você ter um consultório. E que não ferem você conseguir trilhar todo o seu caminho, tá? Eu tenho amigos que conseguem atender como clínica médica, tá? Em pronto atendimentos de telemedicina e são residentes e fazem a sua residência, cursam a sua residência. Eu tenho colegas, por exemplo, que só vivem de digital, que não tem um consultório físico, não tem secretária, não tem uma cadeira, não tem nada, só vivem no digital. Então é um espectro também que a gente vai poder se inserir. A gente não precisa pular de cabeça no digital, a gente não precisa abandonar o nosso consultório, mas a gente também pode começar a beber de outras fontes, a gente também pode começar a se inserir nesse mercado, tá? Ser bem-sucedido na medicina hoje é o quê? Ganhar muito dinheiro? É ter prestígio entre os seus colegas, você ser referência? É ter resultado nos seus pacientes ali bem satisfeitos com você? É ter liberdade financeira, você poder trocar de carro, poder comprar um apartamento na praia, né? Isso daí pode ser até um sinal de sucesso, né? Ter uma agenda lotada, trabalhar pra caramba e ser convidado para palestra, para ser professor e etc. Isso são conceitos, tá? Mas o que eu gosto que esses são resultados finais. O processo de ser bem-sucedido na medicina passa justamente por todo o suor e todo o seu comprometimento enquanto médico, enquanto pessoa que dedicou a sua vida a conhecer o ser humano e a servir ao outro ser humano. E a busca por conhecimento, ela envolve muita abdicação, ela envolve muito investimento, e a servidão, ela também envolve muita abdicação e muito investimento da nossa parte. E aí a gente tem que entender que para alcançar um cenário onde eu me considere bem sucedido, eu tenho que ser muito bom com os meus pacientes, eu tenho que ter um beira de leito muito legal, eu tenho que chamar a atenção pela qualidade do meu serviço, pela minha atenção. O boca a boca geralmente, né, vai acontecer, se você é um bom médico, isso daí acontece. Se você é um mau médico, isso também acontece contra você, obviamente. Quando você demonstra esse respeito, quando você posiciona a sua prática, eu sou um neurocirurgião que eu faço coluna, tá? Quando você se posiciona assim, você está traçando um holofote para você, você está trazendo essas informações, isso também é ser bem sucedido, você ter uma área de especialização e dizer, eu sou um neurocirurgião que só faz coluna. Obviamente você vai chamar mais atenção para você. Você também tem que entender que para ser bem sucedido hoje na medicina, a gente tem que oferecer uma experiência inigualável para o seu paciente. Não adianta você só dar uma consulta para esse paciente, você tem que dar mais, tem que dar algo a mais. A gente não pode somente dar uma consulta, ele tem que se sentir muito bem tangido, ele tem que se sentir muito bem supervisionado. E no final das contas, o bem mais precioso que eu posso dar para o meu paciente é a minha atenção. Focar 100% da minha atenção naquele meu paciente. O networking aqui, obviamente, ele vai fazer parte do seu sucesso. Então você também tem que entender que é importante você ser social na sua profissão. Não adianta sair fechando porta, não adianta sair sendo anticientífico, tá? Porque isso também não vai te dar muitas parcerias. Networking significa também você saber para qual colega você indicar, ou então ser indicado pelos seus colegas, tá? Então, a gente tem um caminho muito árduo e que ele consegue também ser posto à prova na telemedicina. Não é porque eu estou atendendo através de uma tela o nosso paciente que eu preciso ser mal educado, que eu
não vou dar a atenção que aquele paciente merece, tá? Nós conseguimos sim nos conectar, ter empatia através de uma tela, conhecer um paciente, tá? A gente obviamente tem um limite do exame físico, mas a gente consegue através de muita atenção e de prestar atenção no que o paciente está dizendo, traçar condutas e fazer uma anamnese muito, muito respeitável. E aí a gente tem o começo de um sonho. E se a gente não precisasse estar em escala de plantão que desgasta a gente mais do que a gente precisa? E se eu conseguir fazer o meu próprio horário? E se eu conseguir atender de casa ou de qualquer lugar? E se eu conseguir fazer o meu próprio preço, ser o meu próprio patrão e ter mais tempo de lazer, né? A telemedicina ela vem para dar todos esses alívios para a gente. Mas a telemedicina ela traz um certo desafio para a gente se adequar direitinho e fazer tudo certo dentro de todos os procederes da lei que a gente tem, tá? Então a gente precisa começar a entender o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. E aí é interessantíssimo a gente falar e a gente explicar um pouco o que a lei da telemedicina ela exige da gente enquanto médico, enquanto profissional que está exercendo a nossa profissão no digital, tá? Conceituada pela Lei 14.510 de 2022, consiste na prestação de serviços médicos à distância, utilizando tecnologias da informação e comunicação. Essa modalidade de atendimento visa ampliar o acesso à saúde, principalmente para regiões remotas ou com carência de profissionais especializados. É trazer, então, o paciente mais para perto do médico e o médico mais para perto do paciente. A gente tem algumas funcionalidades, tá? E essas funcionalidades são básicas. Então, são consultas e acompanhamento médico que são realizadas por meio de videochamadas ou plataformas online, permitindo avaliação clínica, diagnóstico, prescrição de medicamentos e solicitação de exames. A gente também consegue fazer o monitoramento desses pacientes. Então, depois da primeira consulta, a gente consegue entender esse monitoramento, que possibilita o acompanhamento remoto de pacientes com doenças crônicas através de dispositivos médicos e aplicativos para coletar dados como pressão arterial, glicemia e sinais vitais. Nós temos em alguns casos, por exemplo, alguns totens de autoatendimento espalhados por algumas regiões do Brasil que faltam um pouco de médicos, tá? E esses totens eles conseguem dar informações como glicemia, pressão arterial, o eletro, por exemplo, e isso também é um jeito da gente aproximar mais os nossos pacientes, principalmente aqueles de áreas remotas. Nós também temos como fazer cirurgias à distância. Isso para mim é uma coisa inimaginável. Não sei se tem algum colega cirurgião aqui, mas hoje a gente já tem um hospital na China que ele é inteiramente tocado por robôs. Isso para mim é uma coisa que eu não consigo conceber ainda. Mas desde o atendente até o cirurgião, é tudo robô. Nós temos o Da Vinci, que é um aparelho de cirurgia robótica e ele pode ser operado por um médico lá na Índia, por exemplo. Eu tenho a sorte aqui em Campina Grande de já ter presenciado isso acontecer, né? Então, é uma realidade já. Aqui no interior da Paraíba eu já vi isso, tá? Então, é uma realidade bem difundida, cirurgias à distância, que para mim é uma coisa muito difícil do meu cognitivo conceber, mas já é uma realidade. A gente também tem, que é o que a gente está fazendo aqui, educação médica continuada, que facilita o acesso a cursos, treinamentos, workshops para profissionais de saúde mesmo em áreas distantes. Então, a nossa acessibilidade melhorou tanto para a educação como para o acesso à saúde. E a lei da telemedicina ela vai nos reger de alguns jeitos diferentes. A gente tem que saber o que ela vai cobrar de mim enquanto profissional, né? Então, essa lei definiu as bases legais para a prestação de serviços médicos à distância, incluindo requisitos para profissionais e serviços, tá? O registro em plataformas específicas, consentimento do paciente e sigilo nas informações. Então, aqui eu já tenho um código que eu preciso obrigatoriamente seguir, tá? Eu tenho que dar sigilo a todas as informações. Eu tenho que garantir que eu estou atendendo numa plataforma que não seja quebrada, que não seja de acesso livre. Eu tenho que garantir que esse paciente ele seja informado que é uma teleconsulta, né? Obviamente, se ele está marcando uma teleconsulta, ele sabe, mas ele foi avisado no momento da marcação com o termo de consentimento, que a gente precisa ter em todos os teleatendimentos, todos, tá?
A gente precisa também que a plataforma em que nós estejamos trabalhando tenha registro na Anvisa e tenha registro também no CFM. E essa plataforma ela precisa de estar registrada e com todas as documentações funcionando. Nós temos a portaria 4299 de 2020, que definiu os requisitos técnicos para a utilização de plataformas de telemedicina, garantindo a segurança das informações e a qualidade da transmissão de dados. Aqui é uma portaria que basicamente define a Lei Geral de Proteção de Dados e que regulamenta o que eu preciso fazer. Então, basicamente, eu preciso ter um prontuário, uma plataforma que me ofereça eu guardar os dados do meu paciente de maneira segura e que isso seja auditável, tá? E que isso seja comunicável quando assim eu for solicitado, porque imaginem, se enquanto vocês médicos clínicos, a gente é obrigado a ter um registro dos nossos pacientes no nosso consultório, todos os documentos a gente precisa ter, a gente também precisa ter o mesmo cuidado digitalmente, tá? E aí algumas plataformas, elas não vão oferecer um lugar para você guardar as suas informações, tá? E aí a gente precisa que a sua plataforma de telemedicina tenha esse lugar. Ofereça isso para você dentro da mesma plataforma, para você não ter que ir ter uma outra plataforma externa para poder juntar essa função, tá? É muito mais trabalho. E a resolução do CFM dispõe sobre as normas técnicas, éticas para a prática da telemedicina, estabelecendo princípios como respeito à autonomia do paciente, o sigilo profissional e a responsabilidade do médico. Então, nada mais é do que estender para o virtual o que a gente já tem dentro da nossa ética, dentro do consultório. O TCLE, igual eu já mencionei para vocês, é importantíssimo. É essencial que o paciente ele tenha esse TCLE, principalmente porque cannabis ainda é off-label na grande maior parte dos diagnósticos. Então, a gente tem que entender que o termo de consentimento do paciente é um conforto tanto para o médico como para o próprio paciente. E é o próprio TCLE que vai comunicar, então, à Anvisa que eu estou tratando esse paciente. É um documento tríplice, que é em conjunto entre eu, médico, o paciente e a agência reguladora, tá? Então, o TCLE é importantíssimo. Aqui vocês vão ter um modelo de TCLE editável para vocês terem acesso, tá? Então, não se desesperem, não precisam ainda contratar um advogado, porque a gente tem um modelo de TCLE para vocês, tá? Para disponibilizar. Então, basicamente, o artigo 15 da Resolução 2314 de 2022 determina a obrigatoriedade de o paciente autorizar o atendimento na modalidade telepresencial. Então, é uma obrigatoriedade. Se você está fazendo teleconsulta sem o paciente ter um TCLE, você está cometendo um crime, tá? Então, o consentimento livre e esclarecido do paciente é fundamental para a realização de qualquer ato em telemedicina. A lei garante que o paciente seja informado sobre os riscos e benefícios da modalidade, bem como os seus direitos e como protegê-los, tá? A segurança da informação também é um ponto crucial, com a lei exigindo medidas robustas para proteger os dados dos seus pacientes. Então, eu preciso garantir essas duas coisas, tá? Que o paciente ele seja informado do que está acontecendo e de garantir a segurança desses dados, que ninguém mais tem acesso a esses dados, e isso é importantíssimo. Se eu, médico, eu preciso ter sigilo das informações que o paciente me confidencia, eu preciso garantir que mais ninguém vai ter acesso ao prontuário do paciente, só eu, médico, tá? E aí nós temos também registros e qualidade de serviços, que é um outro registro que nós precisamos, que o serviço de telemedicina precisa ter, tá? Que é um registro para garantir a qualidade dos serviços, e é uma lei que responde ao Registro Nacional de Prestadores de Serviço de Telemedicina, onde os profissionais e as instituições têm que se cadastrar. Você... quando você abre uma empresa médica, por exemplo, você vai incluir dentro do seu hall de atendimentos o atendimento de telemedicina. Então, quando você abre essa empresa médica, tendo no seu hall de possibilidades a telemedicina, você está aqui se cadastrando, tá, no Registro Nacional de Prestadores de Serviços de Telemedicina, com esse CNAE. E aí você está apto a fazer telemedicina. Mas isso tem que ser uma adequação também. Então, se você ainda não tem esses procederes, eu sugiro que você chame o seu contador e procure
incluir isso dentro do rol da sua empresa médica, já que você tem interesse de trabalhar em telemedicina, tá? A lei também estabelece critérios rígidos para a plataforma de telemedicina que deve garantir a segurança, a confiabilidade e a qualidade da transmissão de dados. Então é importantíssimo que a plataforma seja responsável pela transmissão de dados. Então foge também ao médico, por isso que depende do médico procurar uma plataforma boa, uma plataforma que ofereça todas as estabilidades e as seguranças necessárias. E aí, essa plataforma ela precisa de registro na plataforma nacional. Se ela não tiver registro na plataforma nacional, ela não pode ser utilizada como telemedicina, tá? E isso vai levar a gente para um pouco do que a gente vai discutir um pouco lá no futuro, tá? Aqui nessa aula ainda, que é, eu posso fazer uma consulta no Google Meet? Eu posso fazer uma consulta no Zoom? Eu até posso, tá? Fazer a consulta, mas a gente vai ver aqui que tem critérios que me obrigam a estar dentro de uma plataforma que tenha tudo, ou então eu ter tudo separado, tá? E aí, quando você atende pelo Zoom, dificilmente você vai ter a integração de tudo que você fez ali num mesmo ambiente seguro, tá? Então, a gente tem que esse registro na plataforma nacional ele é importantíssimo para a gente escolher um serviço de telemedicina para trabalhar, que é um cadastro obrigatório. Todas as plataformas de telemedicina que operam no Brasil devem se cadastrar no Registro Nacional de Prestadores de Serviço de Telemedicina, conforme a lei da telemedicina. E aí, informações detalhadas, tá? Que a gente precisa de ter esse acesso, e o registro, ele, obviamente, ele vai exigir a apresentação de diversas informações, tanto da empresa que está se prestando a fazer esse serviço, como dos pacientes que estão consumindo, tá? Então é um acesso à informação que eu preciso garantir quando, por exemplo, um paciente, vamos dizer, um cenário hipotético aqui, um paciente ele vai processar você, ou então ele vai pedir a judicialização para o acesso a cannabis, tá? Através da DPU, do SUS. E aí, a gente pode ser obrigado judicialmente a disponibilizar os dados desse paciente para o juiz entender o prontuário dele. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver esses dados guardados. Se a gente não tiver esse dado guardado, a gente não vai conseguir atender essa demanda judicial. E aí a gente vai estar tendo um problema, porque na hora do juiz pedir e você não ter, né? Aí tem que fazer na hora, e aí, enfim, isso é uma dor de cabeça, e a gente vai evitar dor de cabeça, tá? Outro critério importantíssimo é a segurança, igual a gente já disse. E a Lei Geral de Proteção de Dados é uma dor de cabeça para a gente que está existindo no digital. A gente tem que entender, a gente tem que ler a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se nós médicos temos o nosso código de ética que nos prevê o sigilo, nós também temos que entender o que eu posso e o que eu não posso fazer no digital, tá? E aí é entender um pouquinho do que a LGPD me obriga, porque é muito fácil perder a mão no digital, é um pouco menos pessoal, quer dizer, é bastante impessoal, tá? O digital, então eu posso descuidadamente abrir ali alguma informação que eu não deveria, eu posso descuidadamente ter fornecido para um grupo de pessoas um dado do paciente que não era para eu ter dado, tá? Então a gente precisa ler direitinho, mas é justamente sobre a gente ser consciente na nossa aquisição de dados e na nossa proteção de dados. Então a gente tem que entender isso daí. A gente precisa oferecer para o paciente uma plataforma que seja robusta nessa segurança. Nós precisamos também, acessoriamente, tá? A plataforma ela precisa ter uma equipe qualificada. Não só você, médico, tem que ser qualificado, ou o pessoal da sua equipe que vai te ajudar, tá? Tem que ser um pessoal qualificado. E a plataforma ela tem que oferecer para os seus clientes todo o suporte necessário. Então, não adianta também eu contratar uma plataforma que eu não vou conseguir resolver os problemas que eu for tendo ao longo do caminho, tá? E aí, parte disso é a equipe qualificada que vai resolver. É o cara do TI que vai ser disponível para resolver um problema seu quando ele acontecer. É a secretária que vai ajudar você a marcar os seus pacientes. E isso tudo também pode ser automatizado hoje em dia. Nós temos secretárias virtuais, nós temos chatbots, que são
uma conversa de WhatsApp ali automatizada para o paciente fazer a sua própria marcação. Isso tudo daí a gente vai ter um pouco mais na frente no módulo de inteligências artificiais, como aplicar isso na nossa vida. Mas aqui a gente também pode entender que isso faz parte de algo que eu procuro, tá? Numa plataforma de telemedicina. Nós temos que obedecer a protocolos e diretrizes, nós não temos como não obedecer. E quando a gente protocola um tipo de atendimento, vocês têm acesso aqui no nosso curso a um modelo de anamnese de adulto, a um modelo de anamnese de retorno de um adulto, a um modelo de anamnese da criança. Quando a gente tem esse modelo, quando a gente tem esse protocolo, a gente tem itens a serem vencidos, que são importantíssimos e essenciais. E a gente padroniza o nosso atendimento. Então, a gente garante um pouco mais de igualdade nessa aquisição de dados, um pouco mais de robustez, tá? E esses protocolos e diretrizes, eles têm que ser obedecidos ao máximo, tá? Para a gente poder, então, ter uma informação que a gente confie e que a gente tenha a certeza de que estão todas as informações que a gente precisa ali. A gente tem nossos modelos de anamnese em qualquer área, qualquer setor. Agora, é muito mais fácil a gente ter um modelo de anamnese digital que eu consigo copiar e colar na minha área de anamnese e ir escrevendo com o que o paciente, for acrescentando. Ou então eu posso fazer um questionário pré-pronto para o paciente. Isso tudo a gente tem que entender que isso tudo é facilitado pela tecnologia. Então a gente precisa aprender quais são as ferramentas que vão facilitar a sua prática clínica. E você aqui também no curso vai ter um monte de sugestão de metodologia de acompanhamento para facilitar a vida de vocês, que também fazem parte do monitoramento e da avaliação, que é uma obrigação nossa. Então, se eu trabalho com telemedicina, eu tenho que ofertar uma via de contato para eu monitorar o meu paciente. Eu tenho que ter essa linha de diálogo digitalmente aberta e pérvia, tá? Para que o nosso paciente consiga nos acessar quando ele tem algum problema e para que eu consiga acessar o paciente quando a gente vai monitorar ele, vai sugestionar uma mudança de conduta, tá? Então é importante a gente ter essa via de mão dupla. Eu preciso ter uma interface amigável que seja fácil das pessoas interagirem. Nós ainda no Brasil estamos frente a uma população que é semi-analfabeta. Uma grande parte da população das áreas inacessíveis ainda é semi-analfabeta ou analfabeta. Então tem uma certa barreira aí tecnológica, cognitiva também, né? Mas a gente precisa entender que quanto mais simples, melhor. Sendo simples do jeito que ainda é difícil para pessoas que são letradas, tá? Então a gente precisa imaginar e se preparar para esse tipo de dificuldade técnica, que é o paciente idoso não conseguir entrar na teleconsulta, o paciente idoso querer fazer a teleconsulta pelo WhatsApp, a gente eventualmente ter que dar um jeito de fazer isso acontecer, o paciente que não consegue ligar a câmera, o paciente que não consegue ligar o microfone. Então a gente tem que se preparar para esses cenários de coisas que possam acontecer, tá? São barreiras tecnológicas, um pouquinho de dificuldade técnica, mas isso quando você está ali atendendo e pegando um pouco mais de fluidez nos atendimentos, isso fica muito mais fácil para você orientar o seu paciente. Para vocês que nunca atenderam em telemedicina e estão querendo começar, é testando, tá? É fazendo, é igual vocês começarem a atender o primeiro plantão da vida de vocês na porta de entrada. Isso daí traz um pouco mais de ansiedade, mas vocês vão se acostumando com a prática, tá? A gente tem que ter recursos de acessibilidade para integrar as pessoas com deficiência, e isso de maneira muito fácil a gente consegue fazer integrando aplicativos de tradução de Libras, aplicativos de tradução de Libras também para mim, enquanto médico, para o paciente, tá? E também os aplicativos de legendas. Nós já temos isso aí também, é uma integração que a gente consegue fazer dentro da consulta. Nós temos que ter intercompatibilidade entre os dispositivos, não é toda plataforma que está ali organizada para trabalhar no iPhone, não é toda plataforma que vai estar programada para o iPad, por exemplo, e nós precisamos que as plataformas elas se comuniquem em todos os dispositivos. Então isso também dá um trabalhão na hora de fazer a plataforma, mas o pessoal faz sem muito problema, né? Nós temos que ter os termos claros para o nosso paciente não se sentir enganado nem ficar confuso, e nós temos que ter esse canal de comunicação muito bem aberto com o nosso paciente. Eu ouvi do professor Alexandre Kripa
que é um dos grandes pesquisadores da cannabis mundial. Ele é brasileiro, tive com ele, né, o ano passado, e ele ainda diz: não tem como a gente trabalhar com cannabis medicinal sem supervisão, porque, primeiro, é uma exigência da Anvisa. A Anvisa nos obriga a acompanhar o nosso paciente, e segundo, esse paciente ele está vindo, né, com muitas dúvidas, com muito medo, com muito receio, e ele quer se sentir seguro. Se a gente não deixa o nosso paciente seguro, grandes chances dele não aderir direitinho ao que a gente está propondo. E a gente vai construir esse conhecimento de que é uma dose individualizada. Cada paciente ele vai ter uma mistura diferente e eu preciso encontrar isso com o meu paciente. Eu só consigo fazer isso se eu tenho um canal de comunicação direto com ele e se eu tenho um canal organizado, tá? O que eu fiz na minha vida? Eu tenho um número de WhatsApp só para os pacientes. E esse número de WhatsApp, eu tenho uma secretária humana que me ajuda a responder os pacientes. Eu tenho um chatbot que me ajuda a converter um pouco mais de consultas, que dá mensagens automáticas e tudo mais. Mas eu respondo os meus pacientes todos os dias, sempre que possível. Eu separo, uma dica para vocês, tá? Separe um momento na noite, principalmente ali depois da meia-noite, se possível, para você falar com seus pacientes, porque se você fala em horário comercial, você nunca consegue vencer a demanda de pacientes que você tem para lidar. Então separe um momento do seu dia para você interagir com seus pacientes, não precisa ser em tempo real, tá? Quando a gente faz uma teleconsulta já vale como esse acompanhamento em tempo real, a gente consegue fazer um monitoramento remoto desse paciente, tá? Mas é importante a gente ter esse canal de comunicação aberto. Nós precisamos ter integrabilidade com o SUS. Isso é uma obrigação, porque o SUS ele pode precisar desses dados. E esses dados eles podem ser de notificação, por exemplo, se eu atendo um paciente que eu diagnostico uma doença de notificação compulsória, eu preciso ter um jeito dentro da minha plataforma de diagnóstico de mandar essa informação para o SUS, tá? Então eu preciso ter uma comunicação também com o SUS. Então, quando a gente atende um paciente via telemedicina, a gente não consegue fazer isso, né? Minto, quando a gente atende um paciente via telemedicina pelo Zoom, pelo Google Meet, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue ter acesso a essa notificação compulsória, por exemplo, tá? E isso a gente vai ter quando a gente tem uma plataforma boa. Vocês vão encontrar diversas plataformas por aí, tá, pessoal? Com diversas finalidades e preços diferentes, mas todas elas se submetem à fiscalização e estão sujeitas a penalidades. Se, por exemplo, o conselho o CRM aí da sua região resolver encriquear com você, ele pode ir atrás de saber se você está atendendo por telemedicina e como você está atendendo por telemedicina. E se ele te pedir um dado de um paciente, por exemplo, e você não souber dar e você não conseguir dar, aí uma sindicância pode ser instaurada para poder entender por que você está agindo na telemedicina sem ter tudo que precisa, tá? E aí é mais dor de cabeça. Gosto de dizer, dá para fazer teleconsulta no Google Meet ou no Zoom? Até dá, tá? Até dá para fazer, mas a gente estaria cometendo um crime se a gente for entender assim, ó, cometer um crime no ponto de vista que eu preciso ter uma LGPD, eu preciso ter um prontuário, eu preciso ter todas as informações do meu paciente, um TCLE. Eu consigo fazer isso no Google Meet, no Zoom? Eu até consigo, se eu mandar o TCLE para o paciente no momento da consulta, se eu mandar todas as informações para ele, e se eu guardar essa informação, esse prontuário, esse arquivo em um lugar seguro, tá? E lugar seguro é um lugar que provavelmente ninguém vai ter acesso além de você e das pessoas que você confiar essa chave. Mas, idealmente, essa informação é individual entre médico e o paciente e a justiça, né? Então, é muita dor de cabeça, tá? Muita dor de cabeça a gente tem que lembrar disso tudo. Quando a gente tem um processo automatizado, a gente fica muito mais seguro, a gente fica mais seguro de que falhas não tendem a acontecer, tá? E isso é um ponto de segurança e um ponto de fluidez para a nossa prática clínica, porque não adianta nada a gente perder tempo demais juntando o dado do paciente. A gente vai ter que perder um certo tempo da nossa vida juntando os dados do nosso paciente, tá? Principalmente a gente que vai trabalhar de casa. A gente tem que organizar muito bem.
E depois eu posso até abrir para vocês, tá? Como que eu organizo os dados dos meus pacientes. Que isso daí já é uma prática pessoal minha. Eu tenho dois jeitos, tá? Um a gente vai discutir agora e o outro jeito, vocês que estão tendo acesso a essa aula, vão ter acesso também a um ambiente de coworking chamado Notion, que é onde eu organizo todas as minhas pastas, todas as minhas demandas da vida, inclusive o cadastro de pacientes. Eu tenho todos os meus pacientes catalogados no Notion, tá? Então isso é para mim evitar dor de cabeça. E a gente precisa ser muito criterioso em adquirir e guardar as informações dos nossos pacientes. Eu acho que já deu para entender, né, nessa aula. E agora, pessoal, eu quero tomar a liberdade aqui de mostrar uma coisa para vocês, tá? E de compartilhar uma coisa que eu criei com muito orgulho e com muito trabalho, que é a Clínica Cannabis na Prática. Vocês, estudantes aqui do nosso curso, vão ter acesso, tá? Principalmente vocês que se formarem aqui, vão ter acesso a entrar dentro da Clínica Cannabis na Prática, que é uma clínica de telemedicina funcionando já há mais de 2 anos. A gente tem a honra de dizer que nós somos o primeiro campo de estágio prático do mundo em cannabis medicinal. Nós criamos isso pensando na necessidade que vocês vão ter de guia e de tocar uma consulta, de ter supervisão dentro de uma consulta, mas também a gente entende que vocês precisam de um lugar para trabalhar, um lugar seguro para poder atender os seus pacientes. Vou mostrar um pouquinho aqui do ecossistema que a gente tem no Cannabis na Prática, tá, pessoal? Que é o seguinte, nós temos a nossa clínica é aberta para você, aluno, numa condição. A gente vai ter ali ainda um filtro para as pessoas entrarem, tá? Essa clínica hoje, eu já atendi mais de 2.000 pacientes nesse sistema, a gente já estabilizou toda a plataforma. E eu hoje tenho 3 projetos de pesquisa, eu tenho até que atualizar aqui. Eu tenho 3 projetos de pesquisa que eu estou tocando com algumas universidades e os atendimentos estão sendo, né, por telemedicina dentro da nossa clínica. A clínica está aberta para vocês, para a gente exercer a medicina que vocês aprenderam aqui, tá? Então a gente tem ainda um funil, as melhores pessoas, as que conseguirem, né, absorver melhor o método, vão poder atender com a gente aqui, tá? É uma plataforma que foi projetada para ser super simples, para ser muito direta e ser fácil de utilizar, tá? A gente padroniza os atendimentos, vocês vão conseguir facilmente integrar o modelo de anamnese que vocês vão ter aqui, tá? Que já deve estar disponível para vocês, e aplicar isso padronizando os atendimentos de vocês. A gente consegue um layout bem bonito, bem fluido, a interface é bem fácil de você usar, é fácil de você marcar, é fácil de você desmarcar, é fácil de você bloquear a sua agenda, é fácil de você botar uma exceção, por exemplo, né? E nós temos o orgulho de ter o primeiro campo de estágio prático do mundo em cannabis, tá? Isso daí saiu da minha cabeça e eu tenho muito orgulho disso. Não é todo dia que a gente cria um primeiro do mundo, né? Então, o que a gente imaginou? Que dentro desse cenário de teleconsultas, você, né, estudante que está querendo aprender, você vai precisar de supervisão. Então a gente conseguiu criar isso obedecendo todas as leis, tá? Obedecendo tudo de LGPD, botar um estudante para ver uma consulta minha, uma consulta real com o paciente, e eu consigo entrar também dentro da consulta do nosso estudante, do nosso aluno, para supervisionar o método, para ver e lapidar o atendimento deles, tá? Assim a gente consegue mais liberdade, a gente consegue treinar as nossas habilidades e a gente tem acesso a essa educação de maneira remota. Você pode estar em qualquer lugar, desde que seja um ambiente, né, que você tenha orgulho de fazer uma teleconsulta, por exemplo, tá? Pelo menos ali, né, um ambiente que seja discreto e silencioso. Se vocês estão interessados, né, se vocês já concluíram aí o curso e estão já com a bagagem teórica suficiente para poder praticar, vamos conversar. Os interessados aí podem chamar a gente para a gente poder começar a cadastrar vocês na plataforma de atendimento. E aí, conversar também sobre os métodos de acesso à nossa clínica, tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês nessa aula. Como é a primeira aula, tá, que vocês estão assistindo ao vivo comigo, a gente vai abrir aqui um tempão para a gente se conhecer, para a gente conversar. Eu quero conhecer vocês, para a gente se aproximar um pouquinho, tá? Então vocês podem abrir microfone,
pode abrir, pode conversar, o que quiser. Eu vou parar a gravação da aula aqui e... Recording stopped. Isso. Vou parar a gravação da aula aqui pra gente